Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal e eu quero conversar com vocês sobre possibilidades de investimento com liquidez diária com o Selic a 11,75% ao ano. No último dia 13 de março, o nosso Copom, Comitê de Política Monetária, que é o órgão do Banco Central responsável por guiar as oscilações, alterações da nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, elevou então a taxa Selic para 11,75%. E é claro que uma taxa Selic tão elevada como essa impacta diretamente na rentabilidade de todos os investimentos de renda fixa de forma geral. E, sobretudo, nos investimentos de renda fixa, que tem sua rentabilidade atrelada à Selic e ao CDI, que são, então, o Tesouro Selic e os chamados CDBs de liquidez diária, que, via de regra, rendem um percentual do CDI, como 90%, 100%, 110%, 120% CDI. E aí, com esse novo aumento da taxa Selic, que aumenta, então, a rentabilidade desses investimentos, muita gente começou a me perguntar qual que é a melhor opção. Será que é melhor investir em Tesouro Selic 2025, Tesouro Selic 2027 ou algum CDB de liquidez diária para você aplicar a sua reserva de emergência? E é exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje para vocês. Para quem não sabe, a reserva de emergência é o primeiro investimento e mais importante de todos que você tem que ter, que é então uma reserva financeira que você tem justamente para momentos de emergência. É um dinheiro que vai te amparar quando você tiver alguma despesa inesperada e que vai então evitar que você tenha que contrair um empréstimo, entrar em rotativo de cartão de crédito. Geralmente eu falo para os meus alunos que a reserva de emergência deve ter entre 3 a 12 vezes o seu custo mensal fixo, menor para quem tem carreiras mais estáveis e maior para quem é autônomo, empresário e corre mais riscos, tem maior imprevisibilidade com relação às suas fontes de renda, e esse valor, então, tem que ficar depositado, pessoal, necessariamente em investimento seguro e com liquidez. E o que é isso, liquidez? É a capacidade do investimento se tornar dinheiro livre, vivo, para você utilizar na hora que você precisar. E aí, então, as reservas de emergência sempre tem que ficar em investimentos seguros e líquidos. E, por excelência, os melhores investimentos nesse sentido são o Tesouro Selic e os CDBs de liquidez diária. E aí o pessoal fica então na dúvida, poxa, eu invisto aonde? Em qual tipo de Tesouro Selic? Será que é melhor eu investir em CDB de liquidez diária ao invés de Tesouro Selic? Qual deles que rende mais? Exatamente essa análise que eu vou fazer com vocês lá na tela do meu computador. E antes de partir para o conteúdo, eu vou te dar aqueles recadinhos de sempre. Se é a primeira vez que você está por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre que vier um conteúdo novo por aí, você ser notificado em primeira mão. Além disso, não esquece, pessoal, dá aquele joinha nesse vídeo para prestigiar os conteúdos que eu faço aqui para vocês e trago semanalmente com todo carinho, beleza? Dito isso, então, bora lá para a tela do meu computador. Olha só, pessoal, então eu já estou aqui na tela do meu computador com os títulos que a gente vai analisar hoje, que é o Tesouro Selic 2025 e 2027, e eu vou trazer também os CDBs de liquidez diária para a gente comparar as rentabilidades e ver qual que é aquele tipo de investimento para reserva de emergência que mais vai valer a pena e aproveitar, então, esse aumento da Selic, que agora está em 11,75% ao ano. Bom, aqui a gente está na parte de preços e taxas do site do Tesouro Direto, e a gente tem, então, os dois principais títulos que são ideais para você construir a sua reserva de emergência, que são o Tesouro Selic 2025 ou o 2027. E aqui a gente pode ver as respectivas rentabilidades desses títulos. O Tesouro Selic 2025, ele está pagando o Selic mais 0,0473% ao ano. E o Tesouro Selic 2027 está pagando o Selic mais 0,1715% ao ano. Essa taxinha extra aqui, pessoal, que é um plus, um acréscimo à rentabilidade que vai ser trazida pelo Selic, é chamada de deságio quando ela está positiva ou ágio quando ela está negativa. E o Tesouro Nacional, ele mexe nessa taxinha o tempo todo. Ele pode deixar ela um pouquinho maior, ele pode deixar ela um pouquinho menor, e ele faz isso, gente, para controlar a oferta e demanda por esse título. Sempre que a demanda pelo Tesouro Selic está muito baixa, está a desejar para aquela meta do Tesouro Nacional, ele aumenta esse deságio para que a rentabilidade desse título fique melhor, fique mais atrativa e as pessoas então topem a voltar a investir nesse título, aumentando a demanda por ele. Por outro lado, se tem muita gente interessada em Tesouro Selic e o Tesouro Nacional já emitiu todos os títulos que ele tinha como meta, como interesse emitir, ele vai começar a reduzir essa taxinha. Ela pode, inclusive, ficar negativa, reduzindo bastante, então, a rentabilidade trazida pela Selic. E quando isso acontece, é o chamado ágio.
No momento que eu gravo essa aula, a gente está então com um acréscimo de rentabilidade, o que é ótimo para nós investidores. E percebam que no Tesouro Selic 2027, esse deságio, ele é um pouquinho maior do que no Tesouro Selic 2025, tá? E é exatamente por isso que eu acho que entre esses dois títulos, para quem está procurando, fazer reserva de emergência, o Tesouro 2027, ele é melhor, tá? Porque você consegue ter um plus de rentabilidade a mais. E, além disso, por quê? Sempre que a gente fala de investimentos de renda fixa, tá? E aqui se incluem os CDBs e os títulos do Tesouro, você está sujeito a essa tabela regressiva de imposto de renda que incide na fonte sobre a rentabilidade dos seus investimentos quando você resgata ou quando esse investimento vence. E aí percebam que nesses títulos aqui que a gente está trabalhando, 2025 e 2027, eles têm datas de vencimento distintas, tá? E se você for olhar essa tabelinha aqui, perceba que quanto mais tempo você deixa seu dinheiro investido, menor é a alíquota que você paga. É a famosa alíquota regressiva de imposto de renda. Porque quanto mais tempo, menor é o valor que você vai pagar. E aí, pessoal, eu prefiro investir, fazer minha reserva de emergência no Tesouro Selic 2027, justamente por isso, além de ter um deságio melhor, o que implica em uma maior rentabilidade para os nossos investimentos, você tem um prazo de vencimento maior, de forma que se você não precisa utilizar essa reserva de emergência, o que seria um cenário maravilhoso, você vai postergar ao máximo o pagamento de imposto de renda. E sempre que a gente fala de postergar o pagamento de imposto, isso sempre vai ser vantagem para o investidor. E além disso, você vai necessariamente, se conseguir levar esse investimento por mais de 2 anos, você vai pagar a alíquota mínima de imposto de renda de 15%. Por isso que entre um ou outro, 2027 ou 2025, eu prefiro o título do Tesouro Selic mais longo, o 2027, tá? Justamente por causa desses dois motivos, questão de postergar o pagamento de imposto de renda, caso você dê sorte e não precise utilizar sua reserva de emergência, e porque você garante uma rentabilidade um pouquinho maior. Lembrando, pessoal, que além do imposto de renda, no caso dos títulos do Tesouro Direto, existe uma taxa obrigatória que você paga, que é a chamada taxa de custódia da B3, que ela é de 0,2% ao ano, e ela incide tanto sobre o valor investido quanto sobre os rendimentos, aquilo que o seu título venceu, tá? Metade dessa taxa é cobrada em janeiro, metade dessa taxa é cobrada em junho. Então, você tem que ficar de olho nisso, porque essa taxa ela é debitada diretamente do banco ou da conta da corretora onde você tem esses títulos aplicados. E para valores de até R$10 mil investidos por CPF, você está isento, tá? De pagar essa taxa de 0,2% ao ano. Por isso que eu, particularmente, tenho parte da minha reserva de emergência no Tesouro Selic 2027 e eu invisto lá exatamente até esses R$10 mil para eu ficar livre dessa taxa, tá? Além dos títulos Tesouro Selic 2025 e 2027, para a reserva de emergência, tem um outro tipo de investimento extremamente adequado, que são os CDBs de liquidez diária. E aqui eu trago, inclusive, para vocês o CDB de liquidez diária, onde eu deixo minha reserva de emergência, que é o CDB do Banco Sofisa, com uma rentabilidade de 110% do CDI. Para quem não sabe, o CDI, gente, ele é uma taxinha que ele sempre anda muito próximo ao da Selic. Hoje, se a Selic, no momento em que eu gravo essa aula, está em 11,75% ao ano, o CDB de liquidez diária, que rende o percentual do CDI, esse CDI está em 10,65% ao ano. E aí você já consegue perceber de antemão que um CDB que pague 110% de CDI, ele vai render um pouquinho a mais do que o Tesouro Selic, que rende Selic mais uma taxinha aqui bem pequenininha, tá? Mas por que mesmo rendendo um pouquinho mais, eu não deixo toda a minha reserva de emergência no CDB de liquidez diária? Justamente porque quando a gente diversifica, pessoal, investimentos de renda fixa, a gente reduz os nossos riscos de exposição a um único emissor de dívida. Sempre falo com os meus alunos que quando você investe em renda fixa, você está emprestando seu dinheiro para um emissor de dívida. No caso do Tesouro Direto, você está emprestando seu dinheiro para o governo federal. No caso do CDB, você está emprestando seu dinheiro para um banco. E é claro, quanto mais arriscado for o emissor, maior é a rentabilidade que ele te paga. Então, quando você for investir em Tesouro Selic, você está investindo no investimento de renda fixa com o menor risco do mercado. Por isso que ele tem uma rentabilidade ligeiramente menor. Quando você já se arrisca um pouquinho mais e empresta seu dinheiro para um banco que tem um risco de crédito maior do que o do governo federal, ele vai te recompensar por isso pagando uma rentabilidade ligeiramente maior. E aí, para eu mitigar, reduzir os meus riscos de me expor só a um único emissor de dívida, pessoal, é que eu faço essa diversificação. Deixo até R$10 mil
no Tesouro Selic 2027 e deixe o restante em um CDB de liquidez diária que tem uma taxa tão boa quanto essa aqui, que é o do Banco Sofisa Direto, tá? É um dos poucos bancos sólidos, seguros, superavitários, com boa saúde financeira que a gente tem aqui no mercado, pagando uma taxa tão boa quanto essa de 110% do CDI, tá? E, inclusive, se você abre sua conta no Sofisa Direto, tá? Utilizando o meu link e meu código de indicação que eu vou deixar aqui na descrição, e se você investir em um investimento em que seu dinheiro ele fica preso por pelo menos 60 dias, você ganha de presente do banco R$50, tá? Lembrando que para ganhar esse bônus não vale o CDB de liquidez diária, mas você pode investir em um CDB, né, que você consegue resgatar depois de 60 dias, em LCIs ou LCAs, tá? Que são ótimos investimentos também, mas que aí não servem para reserva de emergência, que aí o ideal mesmo é o CDB de liquidez diária, tá certo? E aí, pessoal, o último recadinho que eu dou aqui para vocês é o seguinte, muito importante. Se você tem um dinheiro, então, que você precise resgatar a qualquer momento ou que você vai precisar resgatar no curto prazo, é muito importante que você invista em Tesouro Selic e não invista em Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA. Porque esses dois outros títulos, eles sofrem o que a gente chama de marcação a mercado, que são oscilações nos valores investidos no curto prazo, que podem ser oscilações tanto positivas quanto negativas. E se elas forem negativas e você precisar resgatar o seu dinheiro antes do vencimento, você efetivamente vai tomar prejuízo, tá? Inclusive, eu tenho um curso que se chama Mapa do Tesouro, tá? Nele eu ensino os alunos, né, a operarem marcação a mercado, ou seja, né, detectarem essas oportunidades de entrada e de saída nos títulos públicos antes do vencimento, justamente para conseguirem ganhos com a marcação a mercado, tá? Se você quiser se tornar meu aluno, você paga apenas R$ 29,90 por mês e você vai ter aulas ao vivo comigo a cada 45 dias, nas quais eu vou conversar e vou indicar para vocês esses melhores momentos de entrada, tá? Para fazer marcação a mercado. Inclusive, foi isso que eu anunciei num vídeo que eu coloquei recentemente aqui no canal e que eu vou deixar aqui nos cards para você ver também e relembrar, tá? Essa jogada de marcação a mercado que eu fiz publicamente nesse vídeo que eu postei aqui há alguns dias aqui no canal, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se alguém tiver alguma dúvida aí, não se esquece, deixa aqui pra mim nos comentários ou me pergunta lá no direct do Instagram, tá certo? Por hoje é isso e até a próxima, pessoal!